Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que se liga com a gente que acompanha o nosso programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Estamos abrindo mais uma semana, estamos juntos aqui na equipe positiva, referência em jornalismo. Bom dia. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Gente, vamos lá com a previsão do tempo para hoje, para esta segunda-feira em Três Pontas e no sul de Minas. A segunda-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura varia de 12 a 25 graus, mas a sensação térmica não passa de 18 graus. Esta é a previsão do tempo para hoje em Três Pontas e no sul de Minas. Estamos vivendo a segunda-feira, ótima segunda-feira para todo mundo, dia 20 do mês de julho, ano de 2026. As manchetes do programa Passando a Limpo. Vereador professor Popó e a médica veterinária Maíra Correia Miari fala sobre a chipagem em cães e gatos em Três Pontas. É a nossa entrevista de hoje, começando a semana. Posto de combustível é assaltado no bairro Ponte Alta. Em Boa Esperança, Polícia Civil indicia filha que teria incendiado a própria casa e matado a mãe. Policial militar que matou o motoboy em Campo do Meio é preso. Estas são as informações de hoje do programa Passando a Limpo, a tua, nossa verdadeira tribuna do povo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Olha, o programa Passando a Limpo tem o patrocínio de Lume Imobiliária e Contabilidade em certeza de bons negócios. Novo endereço na Avenida Oswaldo Cruz, 448. O telefone é 3265-1504. Eu falo de Açofera Estruturas Metálicas, com qualidade, confiança e rapidez. Ligue 998706949. Seu gás acabou, minha amiga dona de casa. Ligue agora, ligue já. Kleber Gás e Conveniência. 3265-2369, 9757-2369. Agora tem notícias policiais. Aqui as notícias policiais a partir de agora, no programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Um posto de combustível, ele foi alvo de assalto na noite de sábado. Isto aconteceu no bairro Ponte Alta, aqui na cidade de Três Pontas. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso, ele chegou ao estabelecimento a pé, usando uma touca na cabeça para dificultar a identificação do vagabundo. Armado com uma faca, ele se aproximou do frentista de 48 anos, anunciou o assalto dizendo: perdeu, e roubou cerca de R$500 em dinheiro que estavam no bolso da vítima. Após o crime, o suspeito fugiu a pé, seguindo pela rua Paraguaçu, em direção ao centro da cidade. Com base em informações obtidas durante os levantamentos, a Polícia Militar identificou o suspeito do crime. Foram realizadas buscas, mas ele não foi localizado até o momento. Esse vagabundo com certeza vai ser localizado. É mais um assalto a posto de combustível e o safado, ele foi a pé até o posto para roubar. É mais um delinquente, é mais um vagabundo que está solto pelas ruas.
A Polícia Civil investigou e concluiu que o incêndio que matou uma idosa carbonizada não foi acidental. Isso em Boa Esperança. E mais, que quem incendiou a sua casa foi sua própria filha. Daqui a pouco nós vamos ouvir o delegado do caso, mas antes o repórter Denis Pereira, a voz da notícia, traz os detalhes deste caso que ganha mais uma vez repercussão em toda a região. É você, voz da notícia, A mulher que você vê nas imagens é a dona Graça Maria Nogueira Silva, uma aposentada de 74 anos que morreu durante um incêndio em sua própria casa no centro de Boa Esperança. O que a princípio parecia ser uma tragédia registrada no dia 12 de maio, causada por um acidente, ganhou um desfecho completamente diferente após a conclusão das investigações realizadas pela Polícia Civil. Segundo a polícia, o incêndio não foi acidental. Após perícias realizadas no imóvel, especialistas descartaram a hipótese de curto-circuito e concluíram que o fogo foi provocado de forma intencional no quarto onde a vítima estava. As investigações também analisaram imagens de câmeras de segurança que mostraram que a fumaça começou a sair da residência menos de 2 minutos após a saída da principal suspeita do local. Além disso, o comportamento dela após deixar a casa chamou a atenção dos investigadores. De acordo com a Polícia Civil, dona Graça Maria Nogueira Silva e a filha haviam discutido por questões patrimoniais. Durante a discussão, dona Graça teria caído e batido a cabeça. Em seguida, ainda conforme a investigação, a filha, de 42 anos, teria usado álcool para provocar um incêndio na tentativa de esconder o que havia acontecido. Isso, gente, sem verificar se a mãe ainda estava viva. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da vítima completamente carbonizado. Com a conclusão das investigações, a filha foi indiciada por homicídio qualificado. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que irá analisar o caso e decidir se oferece denúncia à Justiça. Semana passada, nós tivemos um caso também em Boa Esperança, em que o filho ou a filha está sendo, o filho, melhor dizendo, está sendo acusado. É uma acusação que pesa contra ele de ter matado a própria mãe. Agora, a conclusão deste inquérito comprova o que muitas pessoas da cidade de Boa Esperança comentavam pelas ruas, de que dona Graça Maria Nogueira foi morta, foi queimada, e há a possibilidade dela ter sido queimada viva pela própria filha. Reportagem de Denis Pereira. Pois sim, gente, vamos continuar falando deste caso aqui no programa Passando a Limpo, porque o delegado Dr. Alexandre Boaventura falou com o repórter da TV Boa Esperança, o Silvano Damásio, meu xará, sobre as investigações e a conclusão deste inquérito. Vamos ouvi-lo. Doutor Alexandre, aquele incêndio que aconteceu, que a gente acompanhou, teve a morte daquela idosa, teve uma reviravolta. Eu queria que o senhor falasse sobre essa reviravolta no caso. Silvano, inicialmente esse incêndio ele foi interpretado como um incêndio acidental, mas ainda assim nós instauramos um inquérito policial para apurar as circunstâncias dele. Nós pedimos perícias no local e também levamos alguns especialistas lá, inclusive integrantes do Corpo de Bombeiros Militares e também eletricistas. E a verdadeira revelação foi de que aquele fogo não teve causa acidental. A partir de então, nós passamos a averiguar a possibilidade de um crime de homicídio. E passamos a ouvir testemunhas, nós ouvimos ao todo 15 testemunhas nesse caso, e as testemunhas revelaram que naquela casa residiam uma senhora de 76 anos de idade e também
uma senhora de 42 anos de idade. E embora elas residissem juntas há bastante tempo, elas estavam com um conflito familiar. Naquela manhã, durante o conflito familiar, a mãe tinha pedido à filha que deixasse a casa. E também existia uma questão financeira entre elas, um problema financeiro. Foi então que as duas discutiram e durante a discussão a senhora caiu ao chão e ficou desacordada, aparentemente bateu a cabeça. A filha, receosa, sem conferir se a mãe estava morta ou não, ateou fogo no cômodo, querendo ocultar o que tinha acontecido. Nós concluímos esse inquérito policial ontem, remetemos ao judiciário ontem e nós percebemos que essas informações já estavam sendo faladas pela cidade, provavelmente porque a família comentou, né? E, enfim, embora a polícia não quisesse se manifestar inicialmente, acabou que se tornou necessária essa manifestação. Doutor Alexandre, também há na cidade pessoas falando que ela esteve aqui, de acordo com esse depoimento das pessoas de Boa Esperança, que ela esteve aqui anteontem e confessou o crime. No primeiro momento ela foi ouvida aqui na delegacia e ela tinha negado a ocorrência. Ela tinha dito que teria sido um incêndio acidental, né? Porém, antes de ontem, confrontada com as provas todas que nós produzimos, ela acabou revelando que de fato houve esse atrito entre ela e a mãe dela, que a mãe caiu ao solo e que, desesperada, ela acabou colocando fogo naquele cômodo. E agora, qual o próximo passo aí nesse caso? Ela foi indiciada pelo crime de homicídio qualificado. Esse procedimento foi encaminhado, então, ao Ministério Público e ao Judiciário. O Ministério Público vai analisar e, se o Ministério Público concordar com a decisão da polícia, aí ela pode ser processada e julgada por um tribunal de júri. Então ela pode ser presa a qualquer momento. Ela não se encontra nesse momento em flagrante delito e contra ela não existe mandado de prisão. Ficar a cargo do judiciário agora decidir se ela responde em liberdade ou não. A regra, nos termos da legislação federal, é que ela responde em liberdade. Dando sequência às notícias policiais. Mas antes eu digo, daqui a pouco nós vamos falar do projeto de castração. Você está vendo aqui o professor Popó, também a Maísa Correia Miari, ela é veterinária, médica veterinária. Daqui a pouco aqui no programa Passando a Limpo. O que é, Dioninho? Então, eu falei o quê? Eu falei Maísa? Eu falei Maíra, eu acho. Eu falei Maíra, não foi? Não, tudo bem. Então, o importante é que a gente corrige, tá? Vamos lá, porque eu estou falando notícias policiais. Falar de política hoje e notícias policiais, a gente fica nervoso. A gente sai do normal. Porque em Campos Gerais, um policial militar foi preso depois de ter atirado e matado um motoboy a tiros durante uma abordagem na cidade de Campo do Meio. A família contesta a versão do policial, registrada no boletim de ocorrências. Vamos relembrar essa história e contar os desdobramentos deste caso. Agora, direto! Um policial militar investigado pela morte do motoboy Geislan Wellington Araújo, de 30 anos, durante uma abordagem policial em Campo do Meio, em abril deste ano, nós mostramos este caso, foi preso preventivamente. A prisão foi cumprida no quartel da Polícia Militar em Campos Gerais. Segundo a Polícia Civil, a ordem de prisão preventiva foi expedida pela primeira Vara Civil Criminal e de Execuções Penais da comarca de Campos Gerais, após representação feita pela autoridade policial responsável pelo inquérito que apura a morte deste motoboy e outros fatos relacionados ao caso. Ainda conforme a Polícia Civil, o mandado foi cumprido sem intercorrências durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar. O militar foi informado sobre a decisão judicial e colocado à disposição do Poder Judiciário. Se você não se lembra, Geislan Wellington Araújo, de 30 anos, morreu depois de ser baleado durante uma abordagem policial na noite do dia 24 de abril, no centro de Campo do Meio. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar registrado no dia,
A equipe realizava uma abordagem a outro motociclista quando Geislan se aproximou do local em uma moto. Conforme a versão apresentada pelos policiais, ele desobedeceu a ordem de parada, fez uma manobra de retorno e arrancou com um veículo. Na sequência, um sargento efetuou um disparo. O policial alegou que atirou após interpretar o movimento da vítima em direção à cintura, como uma possível tentativa de sacar uma arma. Depois do disparo, Geislan foi socorrido pelos próprios policiais e levado ao pronto atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na ocasião, a PM informou que foram encontrados com a vítima um simulacro de arma de fogo e porções de drogas, o que a família nega. A corporação também informou que instaurou na época os procedimentos de polícia judiciária militar para apurar a ocorrência. O sargento envolvido permaneceu em liberdade durante as investigações, até a decretação da prisão preventiva, que foi cumprida durante a última quinta-feira. Reportagem de Denis Pereira. Foram as notícias policiais aqui no programa Passando a Limpo. Johnny, coloca uma vinheta para a gente começar a entrevista aqui com o Popó e também com a Maíra, aqui no programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Eu chamo a atenção de vocês, porque é interessantíssima essa matéria que nós vamos colocar a partir de agora aqui no programa Passando a Limpo. Tribuna do Povo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira Tribuna do Povo. Apresentação Silvano Alves. Pois é, nós vamos tratar do assunto da castração de cães e gatos aqui em Três Pontas e também chipada. Daqui a pouco a Maíra e também o Popó vão explicar com relação a isso. Primeiramente, Popó que já é cadeira cativa aqui, quando tem problema com os au-au, como ele diz, a gente já chama o Popó. Né? Porque recentemente o pessoal estava reclamando muito de cachorro, aí nós chamamos o Popó aqui para explicar o que é o problema e quanto tempo que gasta para os cachorros saírem das ruas de Três Pontas e na oportunidade. Você explicou, Popó, e foi muito bom, porque pararam as reclamações, porque você explicou corretamente. E ninguém mais apropriado do que o Popó, né, e a Maíra para falar a respeito desses assuntos. Mas, Popó, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui. E o prazer também de conhecer a Maíra, já eu falo com ela, mas eu conheço o trabalho da Maíra por nome, mas eu não conheço pessoalmente. Daqui a pouco nós vamos conversar com ela. Popó, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui no programa Passando a Limpo. Bom dia. Bom, agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de estar explicando aí para a população, né? Não só como vereador, mas também o nosso projeto que temos aí lá no Recanto das Vidinhas, mas hoje nós vamos tratar aí da chipagem. A Maíra, eu convidei ela porque foi a primeira, né, antes de ter castração aqui de projeto, de prefeitura, ela já fazia um trabalho voluntário para o município, né, gratuitamente, castrou vários animais, antes, bem antes mesmo. Então ela, foi ela que trouxe, né, esse programa aí de castração, que é a solução mais viável para a solução de cães e gatos. Pois, eu estou recebendo a Maíra, eu já sabia do teu trabalho, Maíra, mas eu não te conhecia assim pessoalmente. Prazer, eu quero te agradecer de você estar hoje aqui no programa para a gente falar a respeito desse assunto que a gente já abordou algumas vezes aqui no programa, mas é muito importante a gente sempre falar dos nossos cães e gatos aqui da cidade de Três Pontas. Bom dia. Bom dia. Bom, Maíra, eu quero que você fale, vamos começar. Você começou lá atrás, o Popó já disse, com relação à castração. É um trabalho a longo prazo, não é isso? É, sem dúvida, é um trabalho a longo prazo que não pode parar e que os resultados vêm aos poucos. E, infelizmente, às vezes as pessoas não entendem isso. Se você sair daqui hoje, de Três Pontas, e visitar algumas cidades próximas, você vai ver como Três Pontas hoje é referência. Eu canso de falar isso.
é referência porque a gente não vê tantos animais na rua. É uma cidade que a população hoje tem uma consciência, tem já aquele propósito de cuidar, de ajudar, enfim. Só que é a longo prazo. Então, assim, algumas pessoas querem uma solução rápida e, infelizmente, isso não vai acontecer. Você, Maíra, trabalha há quantos anos nessa questão já de trabalhar com animais e como é que surgiu o gosto pelos animais? Não, é assim, eu desde criança eu sempre falei que eu ia cuidar principalmente dos cães, gatos, e é uma vida inteira e eu ainda estudava. Isso foi em 90, na faculdade eu já participava, eu ajudava, eu era voluntária na Sociedade Protetora dos Animais de Belo Horizonte, lá no bairro Guarani. Então, assim, é uma vida acompanhando esse processo. Quando, por motivos pessoais, eu vim para Três Pontas, e aí eu resolvi abrir a clínica e eu fui atrás do prefeito na época e a carrocinha passava aqui. E não era só aqui, gente, que fica registrado. Isso era assim, uma situação no Brasil todo. E ela capturava e os animais tinham que ser sacrificados, porque era absurdo o número de animais na rua. E aí eu fui e falei, olha, eu era voluntária em Belo Horizonte e eu vou ser aqui. Então, o meu acordo com você é que nunca mais um animal vai ser sacrificado aqui. A carrocinha vai aposentar. E ele comprou. E como é que você conheceu o professor Popó nessa história toda? Que o Popó também, ele e a esposa, eles já são baluarte dessa questão aí há muito tempo. Foi muito engraçado. A Tânia ganhou um poodlezinho, onde ela trabalhava, e levou para eu ver. E, olha, eu vou te falar uma coisa. Graças a Deus, eu falo, os animais sempre ajudam. Por causa desse animal, eu conheci o Popó e a Tânia. E eles gostaram do que eu já fazia. E o Popó colocou em prática tudo que eu tentava fazer sozinha. E, gente, eu falo hoje, independente da situação política do país, o que o Popó fez aqui na cidade para os animais, para assim, saúde, conscientização, para o projeto da castração, gente, foi uma bênção. Três Pontas hoje é referência no Brasil. E o que eu falo, eu saio, eu vou em outros centros, porque realmente eu gosto do animal. E hoje Três Pontas é referência. É porque eu estou dizendo de você, porque todas as vezes que o Popó vem aqui, ele cita seu nome. Olha, gente, ela fez de graça, hein? Ela está trabalhando de graça. Muitas das vezes, evidentemente que você, como profissional, você tem que ganhar. Mas você já chegou a fazer muita coisa pelo amor que você tem à causa. Não, isso eu sempre falo, isso realmente é um ideal. E uma pessoa que quer realmente ganhar dinheiro financeiramente com o projeto, não vai ganhar. Porque, como todo projeto em massa, os recursos são ali contados, entende? Então, a pessoa tem que ter um propósito maior. Não é para ganhar dinheiro. E nenhum projeto de castração é para a pessoa fazer com o objetivo de remuneração. Isso não vai funcionar. Quer dizer, Popó, então quer dizer, a chegada da Maíra com vocês, a vinda da Maíra de Belo Horizonte para o Três Pontos foi mão na roda, né? Para que você pudesse alavancar esse processo todo de trabalho que vocês vêm ao longo dos anos fazendo aqui em Três Pontas, você e Tânia. Não, sem sombra de dúvidas. Inclusive, até quando eu entrei como vereador, para o programa chegar onde ele está hoje, ele demorou. No meu primeiro mandato, eu consegui começar no terceiro ano de mandato. Então demorou, foi muito moroso, tudo. Aí, junto com a ONG Pelo Amigo TP, que tem a Ana Cláudia como presidente, ela é assim mais tranquila para conversar, foi lá, conversou com do prefeito da época, que era o Paulias,
contornou as situações e foi onde que começou, né? Foi lá em 2015, nós estamos aí há 11 anos nessa luta, né? Castrando todos os dias, o município tem a castração, tudo. Eu até esse dia para trás eu até comentei com a Maíra, ela não sabia que eu estive lá na CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, lá em Brasília, e depois que eu saí de lá, eu tive que entrar em contato, ela chama até Cláudia, que ela trabalha lá na parte do meio ambiente lá, ela falou que quando alguns vereadores ou prefeitos estão indo lá, elas estão citando 3 pontos como exemplo. Como que é realizado, como que a verba chega, como que é administrado, sai por um valor muito mais em conta. Então, aqui em 3 pontos, ela falou, ela ficou encantada, o prefeito Luizinho estava até comigo no dia lá, ela ficou encantada como que funciona aqui e está passando os contatos. Então, às vezes, algumas cidades me ligam, até de outros estados, para ver como que é que funciona, a gente passa, tudo. Mas é o que eu falo, a gente, cada ano que passa, a gente tenta aprimorar, né, melhorar mais, tentar conseguir mais recursos para que aumente a quantidade, né, de castração. E estamos tocando, é o que eu falei. Pela nossa projeção, isso é estudo, isso aí não é da minha cabeça. Muita gente fala assim, o Popó delira, tudo. Não, isso tudo, gente, é tudo com estudo. É segundo a Organização Mundial de Saúde que a gente fala. Então é o que eu falo. Em 2030 é onde que vai começar realmente a dar resultado. Se bem que já está dando resultado. Né? Hoje, Popó, a gente tem visto menos cachorros na rua. É claro, daqui a pouco eu vou falar isso. Aí tem gente que fala, Silvano, mas tem cachorro para todo lado. Tem, mas o trabalho, né, Maíra? O trabalho tem que ter o Popó fala isso há muito tempo, eu conheço o Popó há muito tempo, desde quando o Popó entrou na Câmara. Entendeu? Nós já tivemos um momento que o Popó, nós ficamos meio bravos um com o outro, né, Popó? Mas eu nunca deixei de enaltecer o trabalho dele aqui. Nunca! Por quê? É um trabalho louvável, viu, Maíra? E as pessoas têm que entender que tem que ter tempo. E o problema é que as cidades vizinhas, elas soltam cachorro. A zona rural solta. Então, não é assim uma coisa... O problema, se fosse só a cidade de Três Pontas, nossa, a situação seria muito mais tranquila. Mas zona rural é muito difícil, gente. Assim, o dia a dia de ir lá, buscar o animal, capturar o animal na zona rural, trazer. Às vezes as pessoas têm compromisso. Enfim, eu não vou entrar na questão da pessoa nem trazer o cachorro. Mas essa rotina de pegar o animal, trazer, depois cuidar e devolver para o local, isso não é fácil. Ainda mais a gente no interior, com várias cidades ao redor, e que muita gente, infelizmente, viu a cachorrinha no cio, faz o quê? Solta na cidade vizinha. Então, é um trabalho, sim, pequenininho, um dia de cada vez, mas, como o Popó falou, é só ir se informar, gente. Três Pontas hoje é referência. E uma coisa que muita gente ainda acha, eu preciso de um lugar, eu quero um canil para cuidar dos animais. Isso não funciona. Todo recurso que vier tem que ser voltado para a castração. Isso não sou eu que estou falando, gente, é estudo, é um consenso mundial, não é nem do Brasil. Sabe o que é, Maíra? Toda vez que tem problema de cachorro, né, Popó, vem à tona esse negócio. Tem que fazer um canil. Eu lembro do canil que teve aqui, eu não puxo saco de ninguém, sabe, Maíra? O que o Popó e a Tânia fizeram lá no canil que tinha aqui em Três Pontos era uma vergonha. Você trabalhou lá também? Ajudava o Popó e a Tânia. Teve uma época, porque foram muitos mandatos, cada prefeito com a sua forma de entender, mas o que importa é que o projeto sempre se manteve. Mas eu falei com a Tânia na época, eu falei, Tânia, não adianta. O canil, se tiver capacidade para abrigar 20 animais, vão colocar 50 lá, a mão de obra, a despesa,
são enormes e vão continuar 200, 300, 400 animais na rua. Não é assim que funciona. Ah, então vamos fazer uma casa de pastagem. O que isso significa? O animal foi operado, vai ficar lá 2 semanas, recuperou, volta para o local. Aí o que acontece? Você solta, o animal já familiarizou, ele vai voltar para o local. Aí fica aquela situação que eles moram ali perto, eles acham que ali é a casa deles, eles começam a atacar a pessoa que passa por ali e tragédia anunciada. Então, eu sei o que a gente tem que entender que não é fácil, é uma situação difícil. Tem que respirar, mas fundamental. A castração é a única solução. Isso não tem outra opção. Pois é, né, Popó? Isso a gente já vem falando muito, né? A castração, e para que as pessoas entendam, não adianta a gente de nada. Ah, vamos colocar aqui como é que fala lá? Os cachorros ficaram lá, fugiu da memória? Canil. Vamos colocar um canil? Não adianta. E a gente está conversando com pessoas que sabem, e pessoas que lidam no dia a dia. Então não adianta. Já fizeram pesquisas. E se você tem um canil municipal, você não vai colocar mais que quantos cachorros vocês vão colocar lá? 200? Não vão colocar mais do que isso. Assim, só para ficar bem registrado, quando a gente começou, não tinha nem a ONG. Gente, a Tânia fazia rifa. Aí a gente pegava assim um valor tipo R$200. Maíra, quantos cachorros a gente consegue castrar? Aí depois tinha uns cofrinhos que eles deixavam no mercado. Nossa, Maíra, a gente juntou essa semana, vamos falar assim, R$80. Ah, então vamos castrar um gatinho. Sabe, são anos a fio visando isso, cuidando dos animais. Hoje é o que eu falo, graças a eles. O projeto virou lei, eu acho. Eu não entendo muito de política, mas a gente já consegue uma verba boa. Hoje é tudo muito mais organizado. A gente já tem a previsão para o ano todo. E as pessoas têm que ver isso. Não foi de um dia para o outro. São anos e anos. E olha, muito trabalho, muito cuidado e muita dedicação. Porque não é fácil. Popó, anos de dedicação a isso. Eu me lembro de uma época. Chama o Popó, cachorro, até no velório os cachorros estavam atacando, você lembra? No pronto atendimento, chama o Popó, porque o primeiro nome que lembra aqui é o Popó. Evidentemente que a gente tem que enaltecer as outras pessoas que também trabalham nessa questão, que são pessoas louváveis que fazem esse trabalho. Mas chama o Popó. Eu sou daquela época que os cães estavam atacando para todo lado. Hoje, a gente já não está vendo isso mais. Silvano, eu vou falar mais uma vez aqui. Entendeu? E a gente fala, tem gente que fala assim, mas esses dados aí não têm relevância nenhuma. O que eu costumo dizer, que aonde a gente enxerga melhor, é com relação à mordedura de cães, certo? O que acontece? De quando começou a castração até hoje, diminuiu-se quase 60% número de mordeduras. Isso aí não sou eu que estou falando, não. Isso aí são dados que tem na Secretaria de Saúde, né, que até então tomava conta, que o município tomava conta do PAN, né, e este ano eu peguei os dados de quando o Michel assumiu o PAN, né, o hospital assumiu o PAN. Então, o que acontece? Está diminuindo. Você sabe os números? Eram quantas mordidas e hoje são quantas? Na época, em 2015, isso aí eles fizeram até um levantamento, eles já tinham esse levantamento, porque o Ministério Público cobrou uma solução do que o município estava fazendo em relação aos cães, né? Então, isso daí foi o município que fez esse levantamento e depois eu continuei acompanhando. Era em torno de 750 ocorrências no ano, certo? Até aí tem um dado agora que está muito interessante, que é novo, e tem um detalhe, gente. Esses acidentes que tinham com os animais, que eram atendidos no pronto-socorro, não eram só na rua, não. Isso que eu ia questionar você. Muitos dos atendimentos eram causados dentro de casa. Isso aí foi passado para mim,
através do Alexandre, que é até muito amigo da Maíra, e que hoje está trabalhando lá junto com o João Peretti, da secretaria dele lá, né? E agora, o que está acontecendo? Está voltando a aumentar. Mas aumentar devido à mordedura de cães? Não. O que acontece? A Maíra sabe muito bem, quando nós começamos a cascar, a gente não cascava gato, Maíra. Hoje, castra-se, a Maíra mesmo castra um monte de gato por mês. Então, os gatos, porque o cão é um pouco tolerante, o gato não tem essa tolerância. Então, a criança, o pessoal está começando a adotar muito gato. Então, a criança vai mexer, arranha, então leva lá no pronto-socorro. Então, isso aí contabiliza como, tipo assim, um atendimento por animal. Mas veja bem, o gato que está dentro de casa. E me fala uma coisa, o que você falou, Maíra? Os animais hoje que têm um lar não são os errantes, os que ficam na rua. A população de gatos hoje, ela é muito grande? Aqui em Três Pontas é. E graças a Deus mudou, porque quando eu vim para cá, a população não gostava dos gatos. E hoje mudou. Os gatos estão sendo adotados e eles são umas gracinhas. Enfim, hoje a pessoa cuida mais do gato, entende? Antigamente não. O gato era um bicho assim. Eles tinham medo, o gato não gosta do dono. Enfim, hoje. Jogava o gato para a rua? Nem jogava, nem deixava ele entrar, né? Mas hoje não. Então, os animais, hoje, eles são mais adotados, mais cuidados. Por isso, aparece mais acidente. Entendi. Popó, vamos abrir o assunto com relação à chipagem de animal. Como é que funciona isso? Como que é isso? Você faz a abertura e depois a gente vai ouvir a Maíra falando a respeito desse assunto. Certo. O que acontece? As leis no nosso país, no nosso estado, estão tendo assim, mudanças, né? A causa animal, entre aspas, assim, ela está tendo a visibilidade uns 15 anos para cá que ela está tendo uma maior visibilidade, né? Então, o que acontece? Os municípios, eles que estão investindo, que saíram na frente, que é igual o caso de Três Pontas, tudo, a gente tem que ter uma meta. A gente tem o nosso registro de castração, que é prestado a conta, que a ONG pelo amigo TP tem que prestar a conta para o município rigorosamente, né? Inclusive, eu quero falar uma coisa aqui, que tem muita gente que questiona assim, por que só uma ONG que administra? Porque até hoje, somente uma ONG participou do chamamento. É simples assim, né? Então, tem gente que está assim, por que é só uma ONG que toma conta, que não sei o quê. Há 10 anos, toda a prestação de conta aprovada sem ressalva, né? Então, a gente fica tranquilo em correr atrás da verba, porque está correndo, está indo super bem. Esse ano nós tivemos uma mudança, recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, através do Felipe, de nós criarmos uma fila única. Porque antes tinha mais pessoas que agendavam tudo, hoje são pessoas voluntárias da ONG pelo amigo TP, né? Que não é uma pessoa, é uma equipe que marca. E não se precisa saber quem que é para também não ter vínculo e o negócio fluir naturalmente, né? Então, o chip, o que acontece? O nosso registro a gente tem, só que agora nós vamos ter que começar para sair na frente, né? Mais uma vez, sair correndo e ir atrás de mais verba, né? Na realidade, é para correr atrás de verba mesmo. Do governo federal, a gente precisa fazer o cadastro, a chipagem e registrar, tanto no federal quanto no estadual, a quantidade de cães que a gente vai castrar. Para quê? É como se fosse para contar um ponto, né? E a chipagem, qual que é o objetivo da chipagem? Além disso daí, é identificar um animal, por exemplo, que se perder, né? Tem um leitor que identifica
de quem que é o animal, tudo. Até para a própria pessoa que leva o animal para castrar, né? Tá ocorrendo algumas divergências. Por exemplo, tem 3, 4, 5 pessoas pedindo a castração para um animal. Então, quem é o responsável que vai levar o animal, ele vai ficar responsável pelo animal. Porque vai chipar e vai sair no nome dela, né? Então, eu consegui, através de um deputado da causa, a gente não está podendo falar o nome, eu consegui aqui, ganhei, eu trouxe até um modelinho aqui. Como é que é? Vamos mostrar para o povo para ver. E quantos pode pegar aqui? Ai, Maíra, pode pegar aqui para a gente ver. Mostra lá para a câmera e me fala uma coisa. Vocês estão com quantos chips? Como é que funciona isso? Como que é essa jogada? O chip é como se fosse é uma aplicação que a gente faz ali na nuca do animal e aí é implantado. E no caso da ONG, fica um código desse. Eu acredito que vai ser assim, registrado na ficha de castração e um registrado com a pessoa responsável que presta a conta. E aí, quando você passa o leitor no animal, você sabe quando ele foi castrado, se deu tudo certo, porque aí você tem acesso à ficha de castração. Onde que é colocado esse chip no animal? Na nuca do... Sim, é muito tranquilo e eu acho assim, é mais uma conquista do projeto. Vai ser difícil até isso funcionar, a gente pegar o ritmo, mas é mais uma conquista. Agora me fala uma coisa, vocês vão começar com as castrações, evidentemente, a partir de agora. Isso é com o Popó, a hora que ele vai. Popó, é a partir de agora ou os que já foram castrados, vocês vão colocar o chip? Aí não. Não, aí quem está resolvendo vai tomar mais as decisões vai ser a Ana Cláudia, né, da ONG pela Amigo TP, e estamos com uma ideia, depois eu até vou fazer uma divulgação, nós ganhamos 1.000 vacinas de V10 para evitar doenças para cães, também para gatos, que aí é outro tipo de vacina, nem sei como é que chama, Maíra que sabe aí. E vai ser dia 25 e 26 de agosto, me parece. Vai ser até lá no Mercadão Central, né? No novo Mercadão Central, se Deus quiser, vai estar funcionando aí. E a gente está pensando em eles fazerem. Não, vai ser numa terça e quarta. Até não sei se a data é essa ainda, depois vai divulgar, eles vão... Eu já até convido você, ô Popó, para gravar um vídeo para gente, você, a Maíra, para a gente colocar nas redes sociais, para que as pessoas todas possam ir lá. Porque tem lugares, por exemplo, vocês foram lá, e eu vi aqui a matéria, vocês foram lá no Quilombo. Quer dizer, vocês tinham um projeto para ficarem 2 dias, não ficaram porque o pessoal não foi, não teve demanda. E isso, gente, tem que aproveitar, é de graça. Pois é, lá no Quilombo, por exemplo, vai ter um pedido do Antônio do Lazo, ele pediu, o deputado arrumou para nós, o Castramol foi lá, era para castrar 200 e, se eu não me engano, 240 no mais, seria 120, no primeiro dia castrou 30, e fica inviável, né, tem custo, acabou que eles foram embora. Porque tem que aproveitar, né, Maíra, esse tipo de ação que vocês estão fazendo, porque, afinal de contas, além de proteger as pessoas da rua, protegem as pessoas de casa também. Sim, sim. E a gente tem que pensar que, querendo ou não, existem zoonoses graves que os animais transmitem. Então, se todo mundo engaja e, vamos falar, participa, ou não tem um animal, mas o vizinho tem, ajuda, vamos castrar, vamos cuidar, vamos vacinar. Gente, vacinar é fundamental. A raiva é uma zoonose, infelizmente ela está voltando no Brasil e precisa da conscientização. Se a pessoa não tem condição, a prefeitura faz a vacinação, a campanha todo ano. E quanto menos animais errantes a gente estiver na rua, menor a chance de a gente voltar com uma virose que em Minas tem mais de 30, Minas não, no sul de Minas, mais de 30 anos que a gente não tem um caso em cão, pelo menos aqui
na nossa região. E uma coisa que tem que ficar claro é o seguinte: muita gente vem em mim, mas tem que castrar mais animal de rua do que animal que tem um abrigo. Não é assim, porque a gente sabe que o animal de rua, muitas vezes, ele tem um dono e sai para passear, principalmente com os machos. Normalmente a pessoa fica louca para castrar as cadelas, mas o tutor do macho muitas vezes deixa ele dar uma voltinha. E nessa voltinha, ele vai namorar, ele vai brigar, ele vai arrumar confusão. Então, a gente tem sim que visar os animais de rua na castração, mas os animais que têm um abrigo, que têm um responsável, eles são fundamentais nessa cadeia. Eles têm que ser castrados. No CTZ de Belo Horizonte, eles castram animais de rua só em um dia da semana. Todos os outros dias são animais que o responsável leva. E isso muitas vezes a população não consegue entender. Mas eu quero ter uma cachorra no cio ali. Gente, é muito difícil pegar. Tem uma cachorrinha ali no Catumbi mesmo. Nossa, eu tenho uma moça que a gente trabalha junto há muitos anos. A cachorrinha passou na casa dela 2 vezes. Ela falou, Maíra, é impossível pegar, os machos atacam. Então, é um dia de cada vez, gente. O projeto aqui é espetacular, mas como todo projeto, a gente tem as limitações, mas todo ano, a gente melhora um pouquinho. Nós vamos engajar, viu, Popó, para encher lá com essas vacinas que vocês têm aí, para que o povo conscientize que tem que vacinar. Não, a importância, porque gente, o animal saudável é a melhor coisa que tem para um tutor, né? Então, assim, se conseguir, né? O pessoal tá aí, tem muita gente, graças a Deus, que a esposa está cheia de protetores, ótimos protetores, conseguir levar aí uma quantidade de cães da rua aí também para poder fazer essa vacinação, vai ser um espetáculo. Só uma pergunta, a união de todos os protetores de animais aqui em Três Pontos ainda tem aquilo, eu vou seguir meu caminho, o outro vai seguir o outro vai seguir o outro. Como é que tá essa questão? Ô, Silvano, um dia o Miller, nosso presidente lá da Câmara, até mandou um abraço para ele aí, ele já falou assim, o pessoal às vezes não combina, tudo. Eu falei assim, Miller, é muito simples. Por que toda cidade do país não tem uma única ONG? Tem várias ONGs. Cada um tem uma maneira de trabalhar. Vaidades também, né? Entendeu? Eu, por exemplo, com a Tânia, a gente tem a nossa maneira de trabalhar. Né? O pessoal até faz muita crítica, que a gente não combina com o pessoal, tudo. A gente tem a nossa maneira, cada um tem a sua maneira. Eu acho que deveria respeitar, entendeu? Porque eu gosto muito de uma situação, Silvano, que é o seguinte: o pessoal sempre, né, desde quando eu entro, me xinga muito. E muitos protetores. Mas esquece que às vezes tem um cachorrinho lá em casa que foi ele que pediu. E nunca mais perguntou do cachorro, nunca mandou uma ração. Que o cachorro não é só colocar no abrigo, não, gente. O mais fácil que existe da causa animal é você resgatar um animal. Eu quero ter o animal no abrigo. Aí é o problema, né? Aí que é o difícil. Eu quero. A última vez que eu conversei com você, você estava com mais de 300 animais em casa. E agora? Lá a gente está com 502. Aumentou, não faz muito tempo que o Popó teve aqui. Não. Porque tem 400, tem em torno de 400 cães, 100 gatos, tem o jabuti e tem a eguinha, né, a vida. Aí, mas o que você aumentou o espaço? Você tem mais espaço lá para crescer também, né? Não tem mais não. Não tem mais não? Mas a última vez que eu fui lá, parece que ainda tinha um espaçozinho ainda. Não, é porque lá no fundo da minha casa é a pepina. Então não pode mexer. Entendi. Eu falei pra Tânia que a gente tá numa posição que agora nós temos que diminuir, porque a nossa idade está chegando e a gente não aguenta, né? Eu acho que vocês vão ter que aumentar, porque diminuir é complicado, né, Bahia? Eu fui na casa dele, uma vez choveram críticas no Popó. Eu gosto de ver as coisas, eu vou de perto para saber, embora eu já conheça o Popó há vários anos, sei da idoneidade dele,
Ele sempre declarou que ele é o vereador dos cachorros mesmo. O cara tem. Porque tem uns que falam que é de cachorro, que é de tudo. Não, pô, é dos cachorros. Evidentemente que ele trabalha em outras áreas também. Mas assim, o Popó, ele e a esposa, tem uma idoneidade. Gente, quem quer pôr 500 cachorros em casa, troca de lugar com ele. Quem reclama, troca de lugar com ele. Por mais que você ame o animal. Aí eu fui lá, sabe, Maíra? Eu fui lá, fiz uma matéria, eu fiquei assustado com a quantidade de cachorros lá. Olha, e é sábado, domingo, feriado, Natal, Réveillon. Os cachorros estão lá, eles têm que ser cuidados, porque eles dependem da gente. A Tânia me disse, cortando, deixando você falar, ela me disse que na época que eu fui lá, não sei se ela viajou agora, fazia muitos anos, 20 anos que ela não viaja. Aí eu falei, gente, mas quem quer mexer com isso? Aí você ainda, estou aqui, gente, para defender ninguém, tem que fazer justo o que é justo. Você quer pôr 500 cachorros na tua casa? Então pega e põe. Aí você monta uma ONG, ganha, se você tiver capacidade para buscar os recursos, vocês fazem o trabalho que o homem faz. Não é, Maíra? Você falou com relação... Olha, eu trabalho ou já trabalhei, assim, trabalho cuidando dos animais de praticamente todos os protetores da cidade. E quando eles me dão abertura, eu falo, gente, todos querem a mesma coisa. Proteger os animais. Então, vamos tentar, em vez de um ficar julgando, criticando, cobrando, vamos cada um fazer uma parte, um pouquinho só, porque é para o bem dele. Se todo mundo pensasse só no animal, não teria tanta desavença, enfim, tanta crítica, tanto julgamento. E uma coisa que eu não conformo, e isso eu já falei com o Popó que eu não aceito, falar que o projeto não é idôneo, que não é honesto. Isso é inadmissível. Eu, Maíra, jamais, se tivesse gente picareta nisso aí, eu apoiaria e traria aqui para entrevista. Aí aqui a entrevista seria diferente. Você já viu como é que é, né? Aí aqui a entrevista seria diferente. Agora, gente, cara, visite o trabalho que eles estão fazendo. É só visitar isso para quem? Mas parece que parou agora, né, Popó? Mas de vez em quando dá uma... Veja primeiro. Ver o que as pessoas fazem. Primeiro vocês têm que olhar. Gente, eu não quero, por dinheiro nenhum, viu? Pode me mandar o dinheiro que quiser, eu não quero. Sabe, Maíra? É difícil demais. Eu não daria conta da vida da Tânia, mas nem na bala. E olha que eu tenho muito cachorro, mas muito mesmo. A Tânia teve um problema aí que ela quebrou o pé, né? O Popó emagreceu, ele pegou o lugar da Tânia, que estava sem jeito de trabalhar. O homem emagreceu. Ele emagreceu, acho que uns 10 quilos. Eu estava falando isso para ele. O Johnny, o homem ficou magrinho, rapaz. O trem foi feio, Popó. Não, foi bravo. Você viu o que a esposa faz aí? Como é que você não vai... Gente, como é que você não vai enaltecer as pessoas dessa? Não tô aqui para puxar saco de ninguém, não. Gente, se o cara não faz esse trabalho, e outros que aqui também fazem, quem que vai fazer? Eu não faria. Eu já estou dizendo, eu não faria. É muita coisa nas costas de um cidadão. É muitas coisas. Não foi bravo mesmo. Eu fiquei 2 meses na luta lá, eu emagreci 9. E a Tânia com o pé quebrado, querendo entrar no meio e ajudar. Não, foi uma confusão danada. E olha que ela tinha que ficar com a cadeira de roda, ela ficava com a cadeira de roda lá no canil, põe o pé pra cima lá, porque os cachorros não me obedecem ela. Então, para entrar nas baias, tinha que ser ela que dava os gritos. Vai pra lá, não sei o quê. Foi uma experiência. Eu falo pra ela assim, não, muito cuidado com o teu pezinho. Eu nessa experiência tua aqui, eu não dou conta, não. E eu também não dou conta, não. Eu não sei do que ela é feita, viu? Porque eu vou te falar. Então, isso aqui é a Maíra dê conta, viu, Maíra? Porque o negócio não é brinquedo, não. Só que você chegar ver aquela cachorrada. E outra coisa, e o tanto que os cachorros respeitam ela. Mas que fique registrado. Quando eles compraram lá, eu falei, Tânia, não faz muito canil, porque se você fizer um canil com capacidade para 30, você vai colocar 80 lá. Foi o que aconteceu. E outra coisa, gente, tem um detalhe. Ela não deixa de ter carinho. Ela tem 80, ela tem 500, ela dá carinho para os 500. É incrível esse trem. Como que a mulher gosta do cachorro? Ela e o Popó, né?
Ó, aí o Popó falou, ó, vamos lá em casa tomar uma cerveja, você lembra? Ou então uma água e tal. Chegou na casa do homem, tinha 7 cachorros. Aumentou? Lá dentro de casa são 13. Tá vendo? Ó, pra você ver, quem quer, gente, você com um cachorro dentro de casa vai dar trabalho 13. Não, e é o que eu falo, é a rotina, não é um final de semana, é de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado. A Tânia machucou, não coloca ninguém, porque eles não vão aceitar. Nem o Popó, se a Tânia não estivesse lá, não ia dar certo. Então, assim, vamos respirar fundo. Eu sempre falo isso quando chega às vezes uma protetora muito agitada lá na clínica. Eu falei, gente, respira. Um dia de cada vez. Ah, mas eu não consigo fila no projeto. Ah, e outras coisas que eu não vou entrar no mérito. Gente, nós estamos fazendo o que é possível. Na condição da cidade, na condição do Popó enquanto vereador. E a gente é referência no Brasil. E eu não falo isso sem informação, não. Eu, assim, a cada 5 anos, eu saio por conta própria e eu visito os centros de zoonose e outros projetos de castração. Três Pontas é referência. Então, assim, podia ter mais? Podia, gente, mas não tem recurso, não é assim. Ah, mas eu quero para mim. Por que quer? Por que quer tirar esse projeto, esse trabalho de uma ONG que até hoje nunca deixou a desejar? Então, eu tenho outra ONG. Eu quero cuidar dos animais. Beleza, então vai procurar uma verba, vai tentar um recurso para aquilo. Candidato a vereador e ganha. Porque o Popó põe dinheiro no bolso dele. Ele põe ainda até hoje. Agora, e se ele não fosse vereador? A turma tem que votar mesmo no Popó. Olha o que ele faz aí com os cães aí na cidade. Pessoal que tem cachorro aí, tem que votar no cara que ele tá batalhando todos os anos. E se ele não fosse vereador, para ele conquistar e buscar verba, era difícil. Era muito difícil. Eu acredito, é o que eu falo, eu não entendo nada de política. O meu objetivo sempre foi... Mas um vereador, você sabe que ajuda, né? Claro, gente. Tanto que todos os avanços, os maiores avanços, foi depois que o Popó conseguiu se candidatar e foi eleito. Então, não é assim. Eu acho que as ONGs, graças a Deus, tem mais ONGs na cidade, todas com o mesmo objetivo, que é o bem-estar animal, certo? Mas que seja esse o objetivo e não tentar prejudicar uma ONG sólida, idônea, correta e que faça. O Popó nunca deixou sempre bem claro aqui, né, Popó, que a prioridade dele é a causa animal. E todo mundo sabe disso. E o que é a prioridade dele? Mas você vai votar no cara porque é cachorro? Hoje o cachorro é mais amigo do homem do que o próprio homem. Né? Não, mas ué. Tá uma vergonha. Falta de ética, moral nesse país. Aí o cara tem um cãozinho lá que é amigo. É verdade. Então o Popó sempre deixou claro esse negócio aí. Eu estou dizendo porque ele sempre já falou isso. E uns caras desses que fazem esse tipo de trabalho, e se não tivesse eles aqui, com essa ONG aqui? E as outras também, eu nunca deixei de falar. E o espaço aqui está aberto para as outras ONGs também. Só que outras nunca me procurou, viu, Popó? Ninguém me procurou. Se procurar, vai falar aqui do mesmo jeito e eu vou parabenizar do mesmo jeito do trabalho. Entendeu? Só que é o seguinte, o Popó ele vai captar mais recursos? Vai, ele é vereador, gente. Ele tem esse propósito e ele faz jus ao propósito que ele tem. Ele já conhece os meios e que não são fáceis. Mas para conseguir isso foi luta, né, Popó? Até você chegar lá, até você conhecer os meios de como você entra, como você chega em Brasília, como você chega em Belo Horizonte na Assembleia, lá como você chega na Câmara Federal. Isso é um processo que leva tempo. E hoje está engatilhado com a ONG do Popó. Graças a Deus, né? Não, graças a Deus. Já faz aí. Porque quando começou a castração, no começo a gente tinha, acho que 60 castrações. Era bem menos. Hoje a gente está castrando 150 animais por mês. Então, é assim, é uma quantidade boa, né? A gente
tenta sempre ver se consegue mais, aumentar mais. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, né? E é o que eu falo. O pessoal fala assim: a prefeitura tem que fazer isso, a prefeitura tem que fazer aquilo, tem que ter um carro para buscar cachorro, tem que ter não sei o quê, a prefeitura tem que ajudar os protetores, prefeitura. Gente, o povo tem que pôr uma coisa na cabeça, a prefeitura não tem dinheiro igual o povo acha que tem, não. Né? E mesmo porque se o município tivesse, já faz essa parte de dar o apoio na castração, de tudo, todos os prefeitos que eu trabalhei, sempre está, né, nesse sentido aí. O município, se ele tiver muita verba, ele tem que investir em quê? Você tem verba da prefeitura? Nunca tive. É porque é o seguinte, ele não tem verba. Esse dia o cara parou. O Popó, esse dia não, faz tempo já. Eu tenho um cachorro lá em casa que assim tá assado. O Popó tem que ir lá buscar porque ele ganha da prefeitura. Eu falei, não, calma aí. Se você ligar pro Popó e falar isso, ele ganha da prefeitura e tem que buscar. Não é assim. Né? Já teve discussão na Câmara, já teve um tanto de coisa quanto a isso. Também não ganha. A prefeitura não. Aliás, eu acho que até deveria ter da prefeitura. Porque ele está fazendo um trabalho que ajuda a prefeitura. Por menos que seja, por pouco que seja, deveria. Mas como ele é vereador, nem pode. Né? Nossa senhora, isso aí, até hoje o pessoal ainda fala, o Popó ganha, não sei do que, ganha muito, ganha lá no Martin. Eu queria estar rico, eu queria estar rico igual você, sabe, cara? Ao caboclo tá cheio da grana, chega em casa 500 cachorros. Eu queria. O problema é o seguinte: se tivesse lá um tanto de gente trabalhando, eles só fosse lá para administrar, né? Só que eles pegam na lida. É mais brabo, cara. Sabe por que eu fico triste? É tantas coisas que acontecem e que as pessoas deviam de aplaudir, mas sempre tem, ninguém é perfeito, isso sempre tem e sempre vai ter. É tipo na política, ninguém. Hoje em dia, Popó, eu sou de uma época, e você também, a Maíra creio que também, eu sou de uma época em que a gente respeitava o presidente da República. Hoje está, olha lá o presidente ladrão, o outro é vagabundo. Cara. Eu sou de uma época que a gente respeitava. Eu até comentei um dia aqui, o presidente Figueiredo veio a Varginha, ainda era moleque, foi em 1988, me parece. Eu ainda era moleque, ainda era adolescente. Eu fui lá em Varginha ver o presidente Figueiredo, estava todo mundo esperando ele com bandeirinha do Brasil. Você não via um falar de ladrão. É o ladrão. Eu ainda me lembro também quando o Lula veio a Varginha. Ninguém chamava, é ladrão. Aí virou essa anarquia agora, ninguém tem mais. É uma bagunça política, ninguém respeita mais ninguém. Não pode, gente. E também os políticos lá de cima deixaram a desejar. Eles que também abriram esse leque. Mas aí, dentro disso aqui, é o que eu falo. A gente tem que enaltecer essas pessoas que estão fazendo bem para a cidade. É o caso da Maíra, é o caso do Popó, né, Maíra? Ô, Maíra, mais alguma coisa que você queira acrescentar nesse nosso bate-papo aqui, no nosso programa? Não, eu acho que ficou bem explicado, né, a questão da chipagem, e vão começar essa questão aí, e é uma coisa que vocês deixaram também bem claro, que é interessantíssimo, né? Nada melhor que você pegar o animal, você saber tudo, né, da vida do animal. E até saber assim, o cachorro está perdido, aí pegou um cachorro na rua, às vezes o tutor está procurando e não acha, olha, seu cachorrinho foi encontrado, sabe? É muito legal. O chip é muito bom para inúmeros objetivos, e é mais um avanço. Então é aquele negócio, Maíra, parabéns pelo trabalho seu, do Popó, da turma toda. Não esquenta quando alguém criticar. Sabe por quê? Só criticam quem faz. Quem não faz, não critica. Se vocês não estivessem fazendo nada, não tinha crítica. Não é assim? Não é assim, ô Johnny Solo? Quem vai criticar? O cara é criticado porque está fazendo. Se não fizer... sem dúvida. Então, obrigado, viu, Maíra? Obrigada a você. Grande abraço. Popó, mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui na nossa entrevista? Não, tudo tranquilo. É sempre bom vir aqui falar, né? Tem uma audiência ótima aqui positiva. A top 10 de 3 pontos. Aqui é o seguinte, a gente fala mesmo. Tem gente que vem nessa bancada aqui, o bicho sai daqui frouxo. Que aqui a gente pergunta tudo, entendeu? E tem que perguntar, cara. É assim que funciona. Por que o nosso jornalismo cresceu muito? É pela autenticidade que nós temos. Entendeu?
E a gente sabe da idoneidade das pessoas. A gente jamais vai botar pessoas sentadas aqui que não fazem nada, ou que não estão representando absolutamente nada. Porque tem gente que é bom de gogó, tem gente que é bom de fala, né? Mas tem que fazer, tem que mostrar. Aqui eles vêm aqui e eles falam de números. Isso que é importante, né, Popó? É isso aí, Silvano. Né? Depois já, até aproveitando aí, igual você falou, depois a gente vai fazer um videozinho aí pra vocês. Fazendo não, vários. Nós vamos fazer vários, chamando, até conclamo lá o estúdio live do Johninho também, que tem uma penetração muito grande na cidade, para que a gente possa encher lá, né? Para encher lá mesmo, para o pessoal aí levar os cachorros para vacinar, gatos, né? Cães e gatos. Não, com certeza. Estamos trabalhando, a gente está correndo atrás aí, fazendo o que pode, o que está no nosso alcance. Acho que cada um pode fazer uma parte aí, ajudar, né? Agradecer aí a Maíra pelo projeto aí, né? Também tem os outros 2 veterinários, que é o Ronan e o Gustavo, que participam também. E sempre aí correndo atrás para melhorar, adaptando. Fazem 15, 10 anos, 11, né, aliás. Eu estou ruim para ter mais professor. 11 anos. Você não tem diabetes, não, né? Não, tem não. Toma cuidado. Se eu estou conversando com você aqui, ó, eu esqueço teu nome. Você tá rindo, né? Bravo? Então, eu sempre procurando, e todo ano muda uma coisa, a cada momento muda. A gente tenta aprimorar aí, tentar melhorar. Se Deus quiser, vai dar graças a Deus. Já está dando certo, Popó, graças a Deus. É Deus na frente e sempre caminhando. Gente, com essa entrevista muito boa, nós abrimos a semana do programa Passando a Limpo. Nós vamos voltar quarta-feira. Quarta-feira nós estamos de volta aqui cedo. Aí tem noticiário da Câmara. Hoje tem Câmara, né, Popó? Não, tem. É verdade, rapaz. Popó, você concorda com o recesso? Esse dia eu comentei aqui. Vocês ganham bem, não ganham? Eu digo o seguinte: quem trabalha, o salário é bom. Mas para quem não trabalha, para quem trabalha, o salário é pouco de vereador, que aqui em Três Pontos é uma das cidades que paga-se menos, vocês não têm assessores. Tem cidade do tamanho de Três Pontos no Brasil, que cada vereador, tipo o Popó, além dele ganhar o salário de 10 mil cai para quanto, Popó? Quanto você pega lá no final das contas? 7.500. 7.500. Então eles ganham 7.500. Tem cidade que você pode colocar mais 6 assessores. Sabia disso? Sabia disso? Aqui não tem isso. Aqui tem reunião extraordinária, eles não ganham nada por isso. Então aqui é bem enxuto. Mas lá ainda tem gente que não merece esse salário. Esse, evidentemente que eu não vou falar nome, viu? Mas, entendeu, Popó? E agora esse negócio de recesso, você concorda com isso? Tem um recesso. Eu acho que no final do ano deve ter. No final do ano também tem, né? Até só a título de curiosidade, o Serjão, quando eu entrei, o vereador, ele fez uma lei que foi magnífica. Porque o vereador, quando termina a eleição, que ele entra, ele já entrava com recesso. Aí já costuma falar assim, aqui não faz nada mesmo. Aí o cara fala assim, já tô entrando aqui não faz nada. Não, aí você tomava posse em janeiro, né, dia 1º de janeiro, e ia começar a trabalhar em fevereiro, aí já entrava de férias. Aí o cara costuma falar, pô, cara, aí depois aí em fevereiro ele já vai viajar para Brasília. Aí o Serjão fez a lei, agora tem um recesso de janeiro, só que quando o vereador ele entra, já começa o janeiro. Aí ele já ia trabalhando. Essa do Serjão foi muito boa. Foi muito boa, essa muito louvável. Lógico. Quem que fez aquela da votação em aberto? Foi o Serjão também? Aquela que hoje você não pode votar, antes o voto era secreto. Foi o Serjão? Quem foi? Se eu não me engano, foi o Paulinho. O Paulinho Leiteiro. É. Essa também é muito boa. Eu acho assim, ó. Não, mas tudo bem, quem souber, coloca aí. Mas eu acho assim, o cara tem que botar a cara lá e falar. Tipo, eu vou votar no presidente da Câmara. Põe a cara lá. Porque antes era o seguinte, o cara prometia, eu vou votar no Popó para presidente. Tá tudo certo, porque eles fazem assim. Chega na hora, o Popó perde. Eu tava contado os votos. Isso já aconteceu. Teve um aí, rapaz. Ele queria matar os caras.
Os caras combinou tudo certinho. Na hora da votação deram pra trás. Você já viu, né? Não, e já tinha reservado até mesa no Gaúcho para comemorar e perdeu. Gente, com essa nós vamos embora. Um grande abraço e até o próximo programa.